E no modelo de laicidade brasileiro, gente, nós temos muito claramente a distinção e a separação das duas ordens que eu falei para vocês ontem, da ordem espiritual e da ordem civil. Com um detalhe, que é muito importante: a derrubada do muro. O que caracteriza o Estado laico de Jacques Maritain é a derrubada do muro. Porque se a fé é importante para o ser humano, é uma necessidade básica para o ser humano, o Estado tem que fazer o possível para que você exerça a sua fé com plenitude. Esse é o papel do Estado. É fazer todo o possível para que você tenha fé e exerça a fé com plenitude em toda a sua potência. Logo, o muro de separação tem que ser derrubado. A separação continua, mas uma separação para que a igreja não interfira no Estado. Não diga o que o Estado tem que fazer. E o Estado não diga o que a igreja tem que fazer. Apenas essa é a separação. Mas existe a necessidade de cooperar. Por quê? Porque o Estado tem uma função. Qual é a função, gente? Fazer o possível para que sejamos felizes. Essa é a função última de qualquer Estado. Fazer o possível para que sejamos felizes. E qual é a função da igreja? Não é a mesma? É a mesma, pensando na felicidade eterna, pensando na cidade de Deus. Então a igreja tem como função nos levar para o céu. O Estado tem como função, enquanto estamos na terra, ter as melhores condições para chegar no céu. Esse é o pensamento Maritain e esse é o pensamento que nós temos na Constituição. E está lá. Não sou eu que estou dizendo. Eu gostaria muito de ter inventado isso, né, Rafael? Ia ficar para a história, mas não. Quem fica para a história é Maritain. E a Constituição brasileira fica para a história porque foi ela a primeira a aplicar isso no mundo. Graças a homens como Ives Gandra da Silva Martins, mulheres como Maria Garcia, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, César Saldanha de Souza Júnior e tantos outros que estavam lá. Mas voltando, olha o que está ali no artigo 5º, inciso 6º. E até antes, não está aqui, mas eu quero falar para vocês o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição diz assim, ó, a República Brasileira tem os seguintes fundamentos. Sabe quais são os fundamentos? São os fundamentos bíblicos. Dignidade da pessoa humana, solidariedade, erradicação da pobreza. Está lá no artigo 1º. Esses são os fundamentos da nossa República. E no artigo 5º, inciso 6º, diz: é inviolável a liberdade de consciência de crença, é inviolável a liberdade de consciência de crença. Aqui nós temos a inviolabilidade da tua fé individual, tu como pessoa, que é a mesma inviolabilidade que tem nos Estados Unidos da América. A tua crença tem que ser respeitada. Mas aqui nós temos um avanço ao modelo norte-americano, logo na sequência. Assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Não vai. Eu ia bater ali para vocês gravarem bem, mas eu não vou conseguir fazer isso. Gente, olha o que diz a Constituição. Olha que incrível. A Constituição garante o exercício do culto. Ou seja, a Constituição garante o exercício da fé comunitária. Por que eu estou dizendo isso? Porque a liberdade individual de crença pode acontecer de, em determinado local, a maioria dizer que não tem crença. Logo, aqui não vai ter crença mais.
Porque somam as pessoas, democracia, aqui não tem crença. A Constituição está dizendo não. Você pode individualmente não ter crença, mas a coletividade, a comunidade de culto está garantida, mesmo que todos não queiram. Porque democracia é um regime que tem limites, e o limite está no Estado de Direito e na Constituição. Não adianta a gente fazer um plebiscito para aprovar uma coisa absurda, porque o Estado de Direito não vai permitir. Não adianta a gente fazer um plebiscito para retornar à escravidão, porque o artigo 1º da Constituição, inciso 1º, diz que é fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Então não adianta, se a maioria quiser, azar da maioria. Essa é a democracia brasileira. Se a maioria não quiser mais fé, o Estado vai continuar garantindo o exercício da fé. Mesmo que a maioria não queira. Bom, então vocês não exerçam a fé. Mas quem quiser exercer vai ter garantia. Está bem claro aqui. Ali, ó. Isso aqui depois vai cair lá na imunidade, que eu vou mostrar para vocês amanhã. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Não entrando numa exegese de ler os princípios, que se a gente for do artigo 5º até o 143, você vai ver na entrelinhas diversos valores cristãos, mas indo só porque é objetivo, até porque senão não ia dar tempo nessa aula, que só tem mais 20 minutos, o artigo 143 é bem interessante. Ele dá um recado para o político que não gosta da religião, da fé, ou para o juiz que não gosta da fé. Ele dá um recado interessante. Todos vocês sabem que existem duas forças que o Estado não pode abrir mão. Um país, uma nação. Sua cultura e sua força militar. Se um Estado não tiver força militar, o que acontece? Um outro Estado vai lá, acaba com todo mundo, escraviza quem tiver que escravizar, e acabou aquele Estado. E se ele não tiver uma cultura forte, aí acabou de vez mesmo. Temos vários casos na história assim. Vários. Vários povos que desapareceram. Como você sabe, eu não vou aqui citá-los. A fé é tão importante para a nossa Constituição que ela diz o seguinte. Agora o gaúcho falando. Tchê, se tu não quiseres prestar o serviço militar em razão da sua fé, tu não precisa. Veja, a Constituição dispensa o trabalho militar daquele que arguía objeção de consciência baseada na fé. O Estado abre mão do que é mais importante da força militar em prol da religião, em prol da fé. Você está vendo como isso é importante? Você percebe o recado constitucional?